Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre produtividade e performance no ambiente de trabalho. E se você está nesse vídeo buscando melhorar cada vez mais a sua produtividade, melhorar a sua performance para você se desenvolver na sua carreira, você tomou uma excelente decisão. Meus parabéns. Muita gente está correndo desse assunto porque acha que trabalha demais. Mas tem como você trabalhar bem, sem matar a sua saúde mental, sem ficar doido, mas ter o resultado que você quer aí, que você deseja na sua carreira. Então vamos trabalhar juntos para liberar o seu potencial, mas primeiro eu preciso que você entenda o que está te travando. Antes de sair aqui aplicando as técnicas, o que você deve fazer para potencializar, para atingir o seu máximo, você tem que identificar o que está te limitando. É a procrastinação? É a falta de foco? É você estar cansado mentalmente? É você ter dúvidas sobre o que você prioriza no dia? Então você precisa ter essa clareza. É importante esse exercício de reflexão. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Tavares, criador aqui da Jovens Corporativos, e vamos começar falando então sobre mentalidade de alta performance. Oh, meu Deus, vai ficar com papo de coach nesse vídeo? Não, calma, meu Deus, calma. É assim, gente, ó, a mentalidade de alta performance, ela é importante a gente ter o conhecimento do que é, como que a gente utiliza isso para melhorar o nosso dia a dia. E basicamente, você tem que pensar que o seu cérebro, ele segue um padrão chamado ciclo de dopamina. Quanto mais você conclui atividades, tarefas, mais ele te recompensa com prazer e motivação. Então aqui já vem a primeira coisa que você deve fazer para melhorar a sua performance. Pensando nisso, ou seja, tendo a mentalidade de alta performance, que é justamente você dividir as atividades que você tem que fazer naquele dia em microatividades, em entregas pequenas, em coisas que você vai fazer que você consegue fazer de forma mais rápida, de forma mais clara, para que o seu cérebro entenda que você concluiu aquilo que você começou a fazer. Veja, por exemplo, o que o Jeff Bezos falou, né? Ele já falou várias vezes que ele, como CEO de uma baita empresa, né? Dá até agonia falar baita empresa. Simplesmente o cara é o ex-CEO da Amazon, é simplesmente o cara que criou a Amazon, né? Ele sempre falou, ó, eu sempre tomei decisões de alto impacto, de alta complexidade pela manhã, porque é quando o seu cérebro está descansado. Então aqui já vem a primeira dica prática para você ter essa mentalidade. Se você não dividir as atividades do seu dia, onde você vai fazer as entregas mais pesadas, quando o seu cérebro está descansado, provavelmente você vai ter um problema no final do dia, porque você vai ter algo muito difícil para fazer no final do dia que você vai procrastinar. Você vai empurrar para o dia seguinte, porque você já está cansado. Ou vai demorar muitas horas. Vai gastar muitas horas para fazer aquilo. E isso é um dos motivos de que muita gente faz hora extra no trabalho. Porque coloca atividades pesadas para fazer mais para o final da tarde ou mais para o meio da tarde. E aí gasta horas e horas e horas para fazer. Quando vê, passou do horário do trabalho e está trabalhando ainda. Por quê? Porque não organizou, não priorizou as atividades como essas pequenas entregas e principalmente priorizando o período onde o seu cérebro está descansado. E não existe você falar assim, mas eu trabalho melhor de noite, de madrugada e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que o primeiro horário onde você vai começar a fazer alguma atividade, algum trabalho, esse primeiro horário é onde o seu cérebro está descansado. Porque depois ele vai acumular tantas outras coisas que vai ficar com menos energia. E falando em energia, eu já preciso emendar o segundo assunto, que é sobre a gestão de energia e não só do tempo. Muita gente confunde em colocar a divisão das atividades, da rotina, sobre apenas o tempo, sobre a agenda. Eu vou organizar a minha agenda e vai dar tudo certo, eu vou ser um baita entregador de atividades. Se eu organizar a minha agenda, eu vou ter muito resultado, eu vou aumentar a minha performance, eu vou ter um grande potencial aqui. Mas esquece de que focar a energia nos momentos certos é mais importante do que você apenas organizar o seu tempo. E aqui eu vou te explicar, calma, você vai entender. É assim, ó. Você não precisa trabalhar 12 horas por dia, mas se você conseguir trabalhar 5, 6 horas com um foco pesado, vale muito mais do que as suas 12 horas trabalhadas. Então faz muito mais sentido você manter 25 minutos extremamente focados em um negócio e você dar um intervalo depois de 5, 10 minutos ali para começar outra coisa ou para
depois voltar para esse assunto, mas você esticar um pouco mais sobre aquele assunto, do que você ficar 1 hora parado lá fazendo aquele negócio, batendo na tecla, achando que você vai conseguir ficar 1 hora no seu potencial máximo, na sua energia máxima. Isso não é produtivo. Ser produtivo é você realmente conseguir focar naquilo que você está fazendo e progredir o máximo possível naquilo que você se dedicou a fazer naquele momento. E não falar que você gastou 5 horas para fazer uma planilha. Você pode falar que você gastou 1, desde que você saiba colocar a energia certa do jeito certo. E aí a primeira técnica que é muito conhecida, que vale a pena você colocar em prática, é essa que eu comentei agora, que é a técnica do Pomodoro. É você colocar 25 minutos de foco extremo. Você não vai pegar no celular, você não vai abrir YouTube, você não vai ver vídeo, você não vai ver nada. E aí você vai ter 5 minutos de descanso para você fazer o que você quiser. Experimenta colocar isso em prática e depois coloca aí nos comentários se dá certo ou não. Segunda coisa que vai ajudar muito a você ter uma energia melhor em determinados momentos, para você ter foco e tudo mais, é você fazer exercício físico. Exercício físico gera endorfina. Essa endorfina vai te dar uma sensação de bem-estar e vai aumentar a sua clareza mental e a sua criatividade. Então o exercício físico ele é fundamental para você melhorar o seu cérebro, consequentemente ter mais energia. E aí você não precisa acordar 4 horas da manhã para fazer academia. Basta você organizar o seu dia para fazer academia. E aqui a recomendação é que seja pelo período da manhã, para que você tenha o máximo possível de energia durante o dia. Porque vai chegar no final do dia você vai estar cansado. Então é muito mais sobre energia do que o tempo em si. O tempo é importante você ter a organização, mas você saber o momento certo de focar de forma extrema mesmo naquilo que você precisa fazer é mais importante ainda. Terceira coisa que você tem que fazer para você aumentar o seu potencial máximo é você se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você está gostando, ativa a notificação, deixe os comentários, porque isso vai ajudar demais o canal a crescer. Mas brincadeira, a terceira habilidade é de fato você eliminar as distrações, mas eliminar brutalmente. É você desativar a notificação do seu celular, deixar o celular distante, colocar um fone de ouvido ali, algo que você consiga se isolar do ambiente externo. Para algumas pessoas, as músicas instrumentais ajudam. E aí você distraindo tudo isso, e olha só, distrair é fechar a aba do YouTube também, tá? Então, durante o trabalho, você não pode ficar me escutando tanto, não. Senão vai te atrapalhar. Podem ter momentos certos para isso, mas se você quer aumentar a sua potência aí, né? A sua produtividade, a sua performance, você não pode ficar me escutando durante o trabalho. Mas é importante você ter essa visão de que você precisa eliminar as distrações para você não perder o foco. E aqui a música instrumental, por que instrumental, né? Porque se você colocar letras, músicas que tenham letras que falem, principalmente que seja português, o seu cérebro vai ficar raciocinando aquilo, vai ficar interpretando aquilo, e aí você vai cansar mais rápido mentalmente, vai perder o foco e não vai conseguir fazer aquilo que tu precisa de foco extremo. E aqui eu tô falando, gente, não é uma regra de você viver dessa forma. Aqui são momentos específicos, são situações específicas. Então, eu sempre falo que na carreira, você trabalha 100%, 80%, 100%, 80%, mas existem momentos que você precisa dar 120% para você resolver um problema grande, para você se destacar, para ser promovido. Então, tudo isso é você ter a visão estratégica da sua carreira, é você ter a visão do que você vai fazer para você progredir na sua carreira. E eliminar essas distrações vai fazer, nesse período que você está focado nisso, melhorar mais a sua produtividade e a sua performance. Consequentemente, você chama mais atenção e aumenta a chance de você ser promovido. Então, regrinha básica, tira o celular de perto, desativa a notificação, fecha as abas aí de podcast e tudo mais e trabalhe com fones de ouvido, se for o caso, né? Tem pessoas que preferem o silêncio, outras gostam de uma musiquinha instrumental. Não dá pra você ficar colocando a Anitta e dançando enquanto você trabalha querendo ter o foco extremo, não dá certo. O quarto ponto que você vai colocar em prática para liberar aí esse seu potencial, essa produtividade, que eu sei que você é muito bom nisso, é você ter a prioridade, é você ter um sistema de prioridade. É o famoso Pareto, né, que é o método 80-20, ou seja, 80% dos resultados vem de 20% de ações. Vou te dar um exemplo simplérrimo para você entender. 80% do faturamento das vendas do McDonald's vem de apenas 20%
dos hambúrgueres que eles têm de variedades para você escolher. É como se eu estivesse dizendo para você que boa parte do que o McDonald's vende vem do Big Mac, por exemplo. E esse método ele é aplicável na nossa vida, ele é aplicável na nossa rotina, que é basicamente o quê? Você listar todas as tarefas que você tem que fazer e você listando tudo isso você vai perceber que 20% delas é o mais importante, é o que vai mudar o jogo, é o que vai fazer você se destacar. E aí, para fazer isso, você vai responder a seguinte pergunta: qual dessas tarefas, se eu concluir hoje, me trará o maior resultado? É assim que você vai organizar o seu dia. Você vai listar tudo o que você precisa fazer naquele dia. E aí você vai pensar, pô, mas quais dessas tarefas aqui, se eu concluir hoje, vai me dar maior resultado? E aí você vai organizar isso na ordem de mais importantes primeiro. Por quê? Porque nem sempre a gente termina todas as tarefas do dia naquele mesmo dia. Só que se você conseguiu organizar as tarefas mais importantes, quer dizer que o seu dia foi muito bom, foi excelente, porque você entregou as atividades que mais dão resultado. E aí o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo aí, né? Ele usa uma regra, ele compartilha isso, né? Onde a regra dele, ele faz o seguinte, ele separa 5 tarefas, que é a regra das 5 tarefas, onde ele vai olhar para 5 coisas que são muito críticas ou são muito importantes e ele vai ignorar o resto. O resto ele vai ignorar. E, de fato, você pode fazer isso. Desde que, claro, você esteja alinhado sobre a prioridade da sua área, da sua atividade principal, do seu gestor. Você tem que deixar tudo isso organizado. Você não pode bater na cabeça e falar assim, para mim essas 5 aqui é a top. Não, calma. Você tem que organizar no sentido de ser importante mesmo aquela atividade, não por sua visão própria, mas pensando na empresa, pensando na área, pensando na sua carreira. E aí, focando nessas atividades ali, você fazendo elas, concluindo elas, lembra que vai interligar tudo aquilo que a gente falou. Você vai ter mais dopamina porque você concluiu algo, então você tem uma sensação boa. Você vai colocar energia específica nessas atividades. Você vai estar eliminando distrações para você conseguir terminar e concluir pelo menos essas atividades que você mapeou como importantes. E aí, terminando o seu dia, você vai ter aquela sensação de, caraca, hoje eu fui produtivo, hoje eu me destaquei. E como eu falei de hoje ser produtivo e hoje você se destacou, você tem que pensar que você tem que se desenvolver todos os dias. O hoje tem que ser produtivo. Mindset de progresso contínuo. Mindset, eu não tô querendo ser um coach. Mindset, eu tô falando para você que você tem que ter uma mentalidade de ser 1% melhor todos os dias. Isso daqui é igual prato de comida, onde a gente escuta a vida inteira que o nosso prato tem que ser colorido e as pessoas ignoram um fato. E esse fato aqui que eu tô te falando é real. Você tem que melhorar todos os dias. Você tem que avançar um dia pensando que você está melhor do que ontem. Porque se você melhorar 1% por dia, em um ano você vai ter crescido 37 vezes mais de como você começou o ano. E olha essa evolução, é como se eu falasse para você, se você tem R$1.000 em janeiro de 2025, você termina o ano com R$37.000. Óbvio que aqui foi um exemplo, mas é para você ter um entendimento da dimensão, da importância de você crescer 1% todos os dias. E como você vai fazer esse progresso contínuo? É lendo pelo menos 10 páginas de um livro por dia, ou sobre um assunto da sua área, sobre alguma coisa que você acha importante se desenvolver. É você aprender uma nova habilidade toda semana, que seja uma habilidade simples, mas que você esteja progredindo, esteja evoluindo. Você já ouviu falar sobre o Kobe Bryant? É um jogador de basquete extremamente famoso, o cara é muito bom. Ele sempre treinou 2 horas extras todos os dias enquanto os concorrentes deles dormia, descansava e tudo mais. Aqui eu não estou falando para você fazer o famoso estude enquanto os outros dormem. Não é exatamente isso. O que eu estou falando é que você tem que dar um esforcinho a mais para você crescer além da média. Se você não fizer nada diferente do que a média faz, você vai ser sempre da média. E aí, resumindo todo o pacotinho, vamos lá. Tenha as micro-vitórias. Separe as suas tarefas em blocos pequenos para você ver o seu progresso. A gestão de energia é tão importante quanto a gestão do tempo. Então, você tem que saber quando focar e focar de forma extrema. Você tem que eliminar as distrações.
as distrações acabam com o seu foco. Você tem que fazer o método 80-20. Você tem que saber a prioridade das coisas. Você tem que saber o que é mais importante e o que faz mais sentido você finalizar, você fazer. E aí você tem que lembrar sempre de melhorar 1% todos os dias, porque é isso que faz você crescer ao longo do tempo para você ir se tornando cada vez mais um profissional preparado para os novos desafios do mercado de trabalho. E aí eu vou te dar 3 desafios aqui, práticos para você realizar hoje, ou então pode fazer amanhã, dependendo do horário. Mas vamos lá. Primeira coisa, defina 3 tarefas críticas pro dia seguinte. Aí a segunda coisa que você vai fazer é aplicar o método Pomodoro em uma delas. Então, separou as atividades. Na hora que você começar, use a técnica do Pomodoro. 25 minutos concentrado, 5 minutos fazendo o que você quiser. 25 minutos concentrado, 5 minutos fazendo o que você quiser. E a regrinha de ouro no terceiro aqui, que é o mais importante de todos, você vai ficar sem celular por 2 horas. Ah, meu Deus, parece que arrancou o braço, né? Eu te entendo, eu te entendo. Hoje o celular parece que é um membro nosso, mas é muito importante para você que quer melhorar a sua produtividade e a sua performance. E produtividade e performance tem total relação com progressão na carreira, com promoção, para você ganhar mais dinheiro, para você ser mais feliz, com grana no bolso, viajando e sendo feliz, beleza? Mas lembre-se, felicidade está em Deus e não apenas no dinheiro. Obrigado pela sua atenção, agradeço demais a você ter chegado até aqui. Curta se você gostou desse vídeo, deixa um comentário e se inscreva no canal, criatura, se inscreva. Um monte de gente aí tá vendo o vídeo e não se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Agradeço demais, um abraço e até a próxima.